Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do curso de Java Básico. Essa é a aula do número 13 e hoje nós vamos falar sobre os operadores da linguagem Java. Então, a agenda de hoje nós vamos cobrir todos os operadores, quer dizer, não todos, mas a maioria em apenas uma aula. Então, nós temos os operadores aritméticos, os operadores relacionais, os operadores lógicos e os operadores de assignment. E também nós vamos ver a precedência dos operadores. Se eu tiver uma expressão matemática grande, sem parênteses, sem nada, qual que vai ser executado primeiro? Então, a gente também vai ver isso. Existem os operadores bitwise, nós vamos fazer uma aula extra sobre eles depois. Eles não são muito utilizados no dia a dia. Eu particularmente nunca tive que utilizar. Eles, na verdade, eles fazem operações a nível dos bits, né? Então não é uma coisa muito comum, mas depois a gente faz uma aula só para cobrir esses tipos de operadores. Os requisitos para a aula de hoje, então, é ter o Java JDK instalado e você pode utilizar a ideia de sua preferência, né? Como a sugestão fica o Eclipse e o NetBeans. Vamos começar então. O que são operadores? Eles são símbolos que solicitam ao compilador realizar alguma operação. Por exemplo, pode ser a soma de dois números, a subtração, a divisão, a multiplicação, né? Então, lendo duas variáveis ou dois valores, o compilador sabe que, dependendo do operador, né, se for uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão, qual que é a operação que necessita ser executada. Então, vamos começar pelos mais simples, que são os operadores aritméticos, que nós já estamos bem acostumados, né? Na escola, a gente sempre viu esses operadores aritméticos, que seriam os operadores de fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Numa linguagem de programação, a gente também tem esse operador, que é o sinal de porcentagem, que seria o módulo, tá? O módulo, ele nada mais é do que o resto da divisão. Então, por exemplo, 2 dividido por 2, né, tem como resultado, como quociente, 1 e o resto 0. Então, se eu colocar aqui 2 mod 2, o resultado seria 0, porque é o resultado da divisão de 2 dividido por 2. E existem também nas linguagens de programação esses operadores de incremento e decremento, que seria o mais ou menos. Nós vamos ver o que isso significa. Então, eles podem ser tanto pré quanto pós, mas a gente vai ver exemplos de tudo isso daí. Então, só para exemplificar, depois a gente passa com mais calma durante o hands-on. Então, eu posso fazer aí soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente também pode utilizar o operador de mais, né, de adição, para fazer concatenar strings, para poder juntar strings. Na aula passada, quando a gente viu a parte de leitura de teclado, a gente utilizou, né, a gente pegou sua idade, espaço, mais a variável como resultado da idade. Então, também é uma opção. Existem maneiras melhores de você fazer concatenação de string, mas também é assunto para uma outra aula, mais para o final do curso. A gente também pode utilizar o de incremento e decremento. E mais um exemplo aí de incremento e decremento. Eu vou fazer, como a gente está vendo vários operadores, né, aritméticos, lógicos, relacionais, eu vou fazer o hands-on logo após cada um, tá? Então, eu vou fazer o hands-on agora nos operadores aritméticos. Eu estou aqui com o Eclipse aberto. Eu vou criar uma nova classe, né, um novo programa Java, que é para a gente testar esses operadores aritméticos. Então, eu vou colocar aqui, olha, aula 13, vou mudar. E o nome, eu vou colocar operadores aritméticos. Eu vou pedir para criar o método main para mim. Tá? Então, tem aqui os operadores aritméticos. Vamos fazer algumas brincadeiras. Eu vou criar aqui uma variável resultado, igual tinha lá nos exemplos. E vou colocar aqui bem simples. 1 mais 2, né? E vou pedir para imprimir esse resultado aqui. Print ln
Vou só colocar aqui resultado, não vou escrever nada não. Agora a gente pode começar a brincar. Então, olha, resultado vai receber o próprio resultado menos 1. Vou tirar 1 do resultado. Aqui, deixa eu dar um Ctrl C aqui e vou colar para a gente ver o resultado disso daqui. Agora eu vou pegar o resultado e vou fazer uma operação de multiplicação, sei lá, vezes 2. E vou imprimir o resultado. Vou pegar o mesmo resultado e vou pedir para fazer a divisão por 2, para a gente ver o que vai dar. Agora eu vou pegar o resultado e vou pedir para somar com 8, por exemplo. Então, aqui a gente já cobriu os 4 operadores básicos. Vamos ver aqui no final, então, um resultado mod, tá? Que seria o modular 7. Então, qualquer que seja o valor desse resultado, dividido por 7, eu quero saber qual que é o resto, tá? Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, eu vou rodar, vou clicar aqui, executar como uma aplicação Java. Então, eu tenho aqui no console 3, 2, 4. Então, aqui, ó, só pra gente conferir. 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 7 daria 1 e com o resto 3. Então, o resultado aqui do 10 mod 7 seria 3, que é o resto dessa divisão. Um outro uso também do operador de adição, né, que seria o mais. Então, aqui eu tenho uma string primeiro nome. Eu posso colocar aqui esta é, e aqui, deixa eu pedir para salvar como TF, segundo nome, vou dar um espaço aqui, uma string concatenada, ou seja, a gente vai juntar essas duas strings agora. E aqui a gente vai criar uma terceira string, né, um terceiro nome, que vai ser o primeiro nome mais o segundo nome. E a gente vai system.out.println, vai pedir para fazer o output, né, a saída do terceiro nome. Então, a gente pode rodar de novo esse programinha. Essa é uma string concatenada. Então, juntou esse pedacinho com esse pedacinho e fez uma outra. Como eu disse ali nos slides, existem maneiras melhores de fazer isso. Isso aqui não é muito legal, tá? Mas vai ser assunto para uma outra aula. Vamos ver agora os operadores que a gente pode utilizar também. Então, eu vou continuar com essa string aqui do resultado, tá? Resultado. Quando eu faço, por exemplo, resultado mais 1, esse ponto aqui, o resultado tá valendo 3, tá? Então, o resultado aqui vai ser 4. Então, deixa eu fazer aqui, ó, resultado vai ser 4 se a gente rodar. 4, tá aqui, tá? É a mesma coisa da gente fazer isso daqui, olha, resultado mais, tá? Aqui vai fazer o output de 5. Então, esse mais significa que eu tô adicionando 1, tá? Agora, olha bem, o valor do resultado agora é 5, tá? Então, deixa eu fazer um comentário aqui, que é o valor de 5. Se eu colocar isso daqui,
Note que o resultado é 5, tá? E se eu fizer isso daqui, eu vou colocar antes, tá? Esse mais. Olha o que vai dar. 7. Por quê? Isso aqui é uma coisa muito importante da gente saber no Java, porque esse operador aqui de mais, na frente, ou menos, tanto na frente quanto atrás, eles são muito utilizados no dia a dia dos desenvolvedores Java. O que acontece aqui? Quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou pedindo primeiro para eu fazer, imprimir o valor do resultado e depois eu vou adicionar 1 a ele. Aqui não, aqui eu estou primeiro adicionando o valor na string para depois eu fazer o output dela. Tá? Então, um ele faz depois e o outro ele faz antes de você fazer qualquer coisa. Então, aqui é como se eu tivesse feito isso daqui. Seria a mesma coisa que esse primeiro código aqui seria a mesma coisa que eu imprimi resultado mais 1, tá? E isso daqui, olha, é a mesma coisa que isso daqui, ó, resultado mais igual 1, tá? Isso aqui ou isso aqui são, né, a mesma coisa, tá? E esse primeiro aqui, na verdade, é a mesma coisa que primeiro eu vou fazer o resultado mais 1, tá? E depois eu vou imprimir o resultado. Então, é a mesma coisa que essas duas linhas de código aqui, e isso daqui é a mesma coisa que essas duas linhas de código aqui. A única coisa que altera é quando é que você vai adicionar esse 1 no valor, se é antes ou depois de fazer o que quer que seja que você queira fazer. Nesse caso, a gente quer imprimir na tela, tá? Da mesma forma, a gente pode fazer um resultado menos, tá? E aqui eu consigo imprimir o resultado. Nesse caso aqui vai ser o 6, porque eu tô tirando 1, tá? E é a mesma coisa, né? De novo, a gente tem aqui, olha, o resultado menos, aqui primeiro a gente vai imprimir e depois a gente vai retirar 1, e aqui primeiro a gente vai retirar 1 e depois que vai imprimir. Então, aqui seria 6, aqui vai imprimir de novo 6, aí vai tirar 1, 5, aqui vai tirar mais 1, seria 4, e aí ele imprime 4. Tá? Seria a mesma coisa que isso daqui, só que ao invés do mais é o menos. Tá? Então, isso é extremamente utilizado na computação e no dia a dia. Quando a gente for ver loops, a gente vai utilizar muito, principalmente isso daqui. Vamos ver então os próximos tipos de operadores, que seriam os operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles que a gente usa para fazer comparação. A gente também já está bem acostumado com eles, porque a gente já viu isso na escola, né? Que seria comparar se um valor é igual a outro, tá? Só que no Java e na maioria das linguagens de programação, para você o igual, somente o sinal de igual, ele é o operador de atribuição, né? Quando você quer dar um valor a uma variável. Para você ter o operador de igual, são dois iguais, tá? No JavaScript, JavaScript não tem nada a ver com Java, a não ser né, o primeiro Javazinho do Java mais script, né? Só o Javazinho que é igual ao Java. O resto não tem nada de igual. Mas no JavaScript, por exemplo, a gente também tem os dois, né? Ou para fazer a igualdade, 2 iguais e 3 iguais. Fica isso como curiosidade. Mas nas outras linguagens, .NET, C, C++, etc., é sempre 2 sinais de iguais. Então, o igual significa igual,
Essa exclamação e o igual significa que é diferente, tá? E a gente tem o maior, tem o menor, tem maior ou igual e tem o menor ou igual, que a gente já está acostumado do tempo da escola. Então vamos para o hands-on fazer alguns exemplos. Estou aqui com o Eclipse, deixa eu limpar isso daqui, eu vou fechar isso daqui. Aqui dentro desse pacote da aula 13, vou criar um novo programinha que eu vou chamar de operadores relacionais. Vou pedir para criar o main para mim também. Então aqui dentro, vou pegar aqui, ó, int valor 1 vai receber 1 e o int valor 2 que vou receber 2. Aí a gente vai fazer algumas comparações. Quando a gente começar a estudar os blocos de código do Java, a gente vai ver como fazer condicionais. Os operadores relacionais são muito utilizados em condicionais, né? Se o valor 1 é maior que o valor 2, então faça isso. Mas por enquanto a gente vai só brincar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, valor 1 igual valor 2. E aqui eu vou colocar entre parênteses valor 1 igual valor 2. Sempre quando a gente compara, utiliza comparadores relacionais, o resultado vai ser um boolean. Então, isso aqui, ó, valor 1 igual a valor 2, true ou false. Tá? É sempre isso que vai ser o retorno dessa comparação. Então, eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Então, vou colocar o diferente. O valor 1 é diferente do valor 2. Então, o valor 1 é maior que o valor 2. Vou trocar aqui também. O valor 1 é maior ou igual ao valor 2. Maior ou igual. O valor 1 é menor que o valor 2. Então, menor. E aqui, vou colocar por último, o valor 1 é menor ou igual ao valor 2. Tá? Então, a gente pode executar esse programinha. E a gente tem aqui, o valor 1 é igual ao valor 2? Não. O valor 1 é diferente do valor 2? Sim. O valor 1 é maior que o valor 2? Não. Maior ou igual que o valor 2? Não. Ele é menor que o valor 2? Sim. Menor ou igual que o valor 2? Sim. Né? 1 é menor que 2, 1 é menor ou igual a 2. Então, esses são os operadores relacionais. Isso aqui a gente vai utilizar bastante depois, quando nós formos ver os blocos de código condicionais do Java. O próximo tipo de operador seriam os operadores lógicos do Java. A gente também utiliza bastante em condicionais do Java, juntamente com os operadores relacionais. Os operadores lógicos, a gente utiliza bastante e, ou, o XOR e também temos o OU, que é curto-circuito, e o E, curto-circuito, e a exclamação, que seria o não, quando na verdade você quer trocar, quando você quer fazer uma negação. Se você fizer ciência da computação, ou sistemas de informação, ou qualquer outro curso da área de computação, existe uma matéria que geralmente você passa um semestre inteiro estudando esses operadores. E com esses operadores, né, se essa é a primeira vez que você está vendo o E, o OU ou o XOR, existe um conceito chamado de tabela verdade, que ajuda a gente a saber qual que vai ser o resultado daquele valor, se é verdadeiro ou falso. Então, eu montei aqui a tabelinha para vocês. Então, nós temos um valor A, um valor B. Quando o valor A é falso e o valor B é falso, o resultado dá falso. Quando o valor A é falso ou o valor B é falso, o resultado também dá falso. Quando é A e B com XOR, ele também dá falso. E se a gente negar o A, né, a negação do falso seria verdadeiro.
É a mesma coisa. Existe uma regrinha aqui que é extremamente simples para a gente meio que memorizar qual que seria o valor. Quando é o E entre A e B só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. O OU entre A e B só vai dar verdadeiro desde que os dois não sejam falsos. Ou seja, a única opção de dar falso é quando os dois são falsos. Se for verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, 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 vai dar verdadeiro. E quando é o shor ele é falso quando os dois têm valores iguais. Então, quando é falso e falso, verdadeiro, verdadeiro, o resultado é falso. Quando é verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E a negação, né? Só existem duas opções. A negação de verdadeiro é falso e a negação de falso é verdadeiro. Então, tem essa tabelinha da verdade para ajudar a gente. Vou fazer alguns exemplos que assim a gente consegue entender melhor. Então, aqui eu vou limpar de novo e vou criar uma nova aula. Essa aula vai ser um pouquinho comprida, viu, gente? Então, eu vou chamar aqui de operadores relacionais. Operadores lógicos, né, gente? Eu tava querendo copiar ali. Operadores lógicos. E aqui dentro eu vou colocar o programinha. Então, aqui, olha, eu vou colocar de novo int, valor 1, int, valor 2, 2. E vou colocar aqui, olha, system.out.println. E aqui eu vou colocar valor 1 é 1 e valor 2 é 2. O resultado para o resultado ficar mais bonitinho, vou colocar aqui, olha, boolean, tá? Porque é sempre boolean, resultado 1. Então, aqui, olha, valor 1 é 1 e valor 2 é 2. E aqui eu vou colocar esse resultado 1, só para simplificar para a gente. Uma coisa que vocês podem ter notado é que naquela tabelinha existe o e 2 es. Da mesma maneira que existe um ou e os dois, o duplo, né? A barra dupla para o ou. Quando a gente vai trabalhar com Java, é sempre os dois. Tá? A maioria que a gente sempre utiliza o duplo, né? O e duplo ou o ou com barras duplas. Isso se chama curto-circuito. Por quê? Eu já explico para vocês, tá? A gente vai fazer aqui um exemplo bem legalzinho para a gente ver como é que funciona esse curto-circuito. Vou colocar aqui agora um outro exemplo, só para a gente fechar, antes da gente voltar para essa questão do curto-circuito. O valor de 1 é 1, ou o valor de 2 é 2, e o resultado vai ser o resultado 2. Aqui vai ser um OR. Resultado 2, e o resultado 2 vai ser um ou entre eles. E aqui é o ou com do duplozinho. Resultado 2. Se a gente vai, então o resultado é true entre eles, tá? Note que aqui os operadores lógicos, eles sempre são utilizados em conjunto com geralmente os operadores relacionais. A não ser, tá? Porque a gente precisa de uma expressão boolean e uma outra expressão boolean, ou um valor, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui um boolean verdadeiro, então aqui vai ser true, e um boolean falso, que recebe o falso. E eu posso ter aqui, ó, o system.out.println, vou colocar aqui, ó, verdadeiro e falso. Isso aqui vai dar falso, né? A gente viu que só dá verdadeiro
quando os dois são verdadeiros, né? Aqui eu vou colocar ou. Aqui eu vou colocar o XOR. E aqui, por exemplo, eu vou negar. Aí eu vou tirar. Eu posso até deixar aqui verdadeiro e falso, tá? Então, vamos executar isso daqui. Ó, verdadeiro e falso, dá falso, porque os dois são diferentes, né? O verdadeiro para dar o e para dar verdadeiro precisa ter os dois iguais. O verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, porque o ou, a única condição para ele dar falso é os dois serem falsos, tá? O verdadeiro XOR falso vai dar verdadeiro, porque a única condição para ele dar falso é se for verdadeiro com verdadeiro ou falso com falso. Nesse caso, deu verdadeiro com falso, né? Os dois são diferentes, vai dar verdadeiro. E aqui, olha, eu tô negando o verdadeiro. Então, verdadeiro sendo negado dá falso. Falso com falso dá falso. Aqui, se eu colocasse um ou, também vai dar falso, porque os dois, né? Negação de verdadeiro é falso, ou falso dá falso também. E é o curto-circuito, Loiane, como é que funciona esse tal do curto-circuito? Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem como é que funciona esse tal do curto-circuito, tá? Eu vou fazer aqui um outro programinha, curto-circuito. Curto-circuito. E vou utilizar aqui, de novo, esse verdadeiro e falso aqui, só para a gente ver como é que funciona. Isso tem a ver mais com a execução do programa, tá? Então, eu tenho aqui um verdadeiro e um falso, e eu peço para executar o verdadeiro e falso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, um boolean resultado, vou colocar esse resultado aqui, tá? E vou só imprimir o resultado, só pra gente ver aqui. Então, olha, resultado 1, resultado 2, que eu vou fazer um sendo curto-circuito e o outro não sendo curto-circuito. Tá vendo aqui, ó, verdadeiro e falso. Então, aqui tem o resultado 1 e aqui tem o resultado 2. Isso tem mais a ver com a execução do programa Java, tá? Antes disso, deixa eu trocar aqui. É falso e verdadeiro, só para vocês verem a diferença. Aqui também, deixa eu... Opa. Falso e verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro. Quando não é curto-circuito, lembra que quando a gente está analisando o E, a gente sabe que ele só vai dar verdadeiro quando os dois valores são verdadeiros. Então, por exemplo, se eu vim aqui nesse primeiro resultado falso, o falso tem valor de falso, eu já sei que aqui é um E e não importa o valor que eu tiver aqui, o resultado vai ser falso, de qualquer maneira. Então, eu não precisaria analisar essa segunda expressão, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ele vê o falso e verdadeiro. Esse segundo aqui, quando é curto-circuito, quando é esse E duplo aqui, ele vê que o primeiro é falso e ele nem olha o segundo, porque ele sabe que o resultado vai ser falso de qualquer maneira, tá? Então, é por isso que no dia a dia da programação em Java, a gente utiliza o E curto-circuito. A gente não utiliza o E simples. E aqui, olha, eu vou até fazer para vocês. É legal a gente quebrar a linha aqui. E a gente consegue ver bastante isso quando a gente está debugando. Vai ter uma aula só para a gente debugar, mas a gente consegue ver isso perfeitamente quando a gente está debugando. Então, eu vou fazer o debug aqui só para vocês verem, que vai ficar só como curiosidade, tá? Então, olha, eu sei que esse primeiro resultado aqui é falso. Tá? Então, você tá vendo que ele veio para a segunda linha, agora ele volta para poder ter o resultado.
e aí ele tem que o resultado é falso. Note que aqui o resultado 2, e o que ele nem veio para essa linha número 12 aqui, ele automaticamente já deu o resultado de falso para variável 2, tá? Eu vou fazer de novo o programinha com vocês, só para vocês verem. Curto-circuito. Tá vendo que aqui, essa linha verde aqui mostra qual que é a linha que está sendo executada. Então, esse resultado 1 aqui, olha, é o E simples, não é curto-circuito. Se vocês quiserem fazer também, vocês podem, o F5, tá? É só clicar nesse daqui. Ele vai vir e vai executar a linha 10. E aí, depois ele volta para a linha 9, que é para atribuir o valor ao resultado 1. Tá? Então, é falso. Aqui, ele nem vai executar a linha 12, porque ele sabe que essa primeira variável é falsa, então o resultado é falso. Não precisa executar essa linha 12. Então, olha, automaticamente ele já executa a próxima linha. E é exatamente isso que é o curto-circuito. Funciona tanto para o E quanto para o OU, tá? É apenas essa que é a diferença. A gente consegue ver isso mais na hora de debugar, em tempo de a execução do programa. Quando vai executa assim o programinha como a gente estava executando, né? Só vir aqui e executar, a gente não consegue ver essa diferença. E aqui, apenas a nível de curiosidade para vocês, tem a precedência de todos os operadores Java, né? Quando é o de incremento ou decremento após, ou é unário, ou é o multiplicativo, ele sempre vem primeiro, tá? Isso é considerando uma expressão que ela não tem parênteses. Parênteses sempre vem antes. E aí tem toda a ordem de precedência dos operadores do Java, que fica aí como curiosidade para vocês. Isso aqui é legal, porque de vez em quando no Facebook sempre surge aquelas expressões, né? 1 menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, multiplicado por 1, dividido por 1, qual que é o resultado? E a gente consegue ver exatamente o resultado. É bem simples de você fazer isso com Java, né? Você consegue o resultado exato. E multiplicação, divisão, sempre vem primeiro, né? E aí qual que tiver primeira na expressão, e depois faz a multiplicação, subtração. Só pra gente fazer aqui um exemplo super simples, olha, vamos pegar aqui um resultado. Aqui, olha, 1 mais 1 menos 1 mais 1 vezes 1 dividido, não é o dividido por 1, né? Qual que seria aí o resultado disso daqui? Então, o resultado, só para a gente ver, que é 2. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Como que o Java analisa isso, né? Primeiro a multiplicação e divisão, e aí é na ordem que elas estão, né? 1 vezes 1 dá 1. Aí vai pegar esse resultado aqui. 1 dividido por 1 dá 1. E aí a gente começa. 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 mais 1, que é o resultado disso aqui, né? Isso aqui é o 1 é o resultado disso aqui. Dá 2 no final. Então, com essa ordem de precedência, a gente consegue resolver esses probleminhas que de vez em quando a gente vê aí no Facebook, probleminhas de matemática. Bom, hands-on a gente já fez durante a aula. Essa aula vai ter lição de casa, a gente vai começar a fazer bastante exercício agora para a gente poder consolidar bem tudo que a gente aprendeu até agora no curso. Como eu disse para vocês desde lá do início, né, não adianta a gente só assistir o curso ou ler um livro sem colocar a mão na massa. Então, é com a mão na massa que a gente aprende de verdade. Então, para essa e para as próximas aulas, tem bastante exercício para a gente fazer. É claro que os exercícios não são obrigatórios, você faz se você quiser, né? Não vale nota nem nada, né? Você não vai perder pontos se você não fizer o exercício, mas é interessante fazer para ver se o conhecimento está bem consolidado. Então, tem uma lista de exercícios
tanto da aula 11, que né, foram tipos de variáveis que a gente viu, na aula 12, que foi leitura de dados do teclado, e essa aula, que é a aula 13. Então, misturou tudo. A gente vai ter que saber que tipo de variável declarar, ler os dados do teclado, utilizar os operadores que a gente viu nessa aula e ainda fazer alguma outra lógica de programação. A lista tá nesse link. O link eu vou deixar no post da aula, que o link está na descrição do vídeo. Então, a lista de exercício é essa aqui, são 2 páginas, são programinhas bem simples, né, pra gente fazer. E tá aqui, são 18 exercícios. Se vocês quiserem ver na internet também esses exercícios, tem aqui o link de onde eu tirei os exercícios, tá? E a próxima aula, então, que vai ser publicada no curso, é a aula com a correção dos exercícios. Então, tente fazer os exercícios, e aí se você não conseguir ficar empacado em algum, você pode assistir a aula de correção desses exercícios, tá? E aí, se você não quiser fazer também, você pode pular para a próxima aula do curso, né? Já que o vídeo de correção é separado. O código-fonte dessa aula e também da correção dos exercícios que a gente vai fazer no próximo vídeo estão no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast. O link do curso com todas as aulas está aí na tela. O link também está na descrição do vídeo. Contato, e não esquece, se você curtiu essa aula, de dar um joinha aqui no vídeo. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.